Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, gente. Eu estou muito bem. Aqui quem está falando é a Dani. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cantinho Verde da Dani, gente. Eu vou fazer o replante de algumas plantinhas com vocês e resolvi gravar esse vídeo, gente. Eu tive que colocar outro áudio no vídeo, gente. Não é o áudio original. Por quê? Porque nesse dia estava tendo um jogo, tá? No dia que eu fiz o vídeo, estava tendo um jogo. E simplesmente quando eu fui fazer para a edição do vídeo, para postar, eu tive que tirar o áudio, porque estava muito ruim, gente. Tava um helicóptero passando por aqui, tava um barulho danado, porque eu gravei ele fora de casa, né? Então, o helicóptero passando e fazendo barulho, tava um barulho danado, então eu resolvi colocar outro áudio nele. Gente, essas plantinhas, elas vieram lá do Jardim Arte, gente. Foram algumas plantinhas que eu comprei na promoção. Veio uma chocolate Ruffles, veio uma Gila, uma Janelon, uma Colibra, tem um lipstick aí, e tem outras também, gente, mas só que eu só plantei nesse dia essas, gente. Esse jarrinho, gente, são potes de pipoca, tá? Que eu comprei lá no. é, eu comprei esses potes de pipoca, gente, no Shopee, né? Eles custaram R$ 37, tá? Eles custaram R$ 37 esses potes de pipoca. R$ 37,90. Foi numa loja do Shopee que eu comprei eles. Fiz os furos, né? Aumentei os furos. Eles não vieram com furo, porque são potes de pipoca de 1 litro. Eles não vêm com furo. Então, eu fiz os furos nele. Estou usando isopor para drenagem, porque eu não tenho carvão, gente. Então, ultimamente, eu não gosto de usar isopor, como vocês sabem, mas eu estou usando isopor. Ultimamente, eu tenho usado isopor para fazer a drenagem, porque carvão tá muito caro, gente. Eu tô comprando um saco de 5 quilos no Shopee de carvão, R$ 29. 29, 30, 31. 5 quilos não dá para quase nada, gente. Tô misturando no substrato, então por esse motivo eu tô usando carvão. Essa plaquinha de carvão foi nas compras que eu fiz de uns jarrinhos de barro algum tempo atrás. Vieram e eu guardei, agora tô usando para fazer a drenagem dos jarros. E eu tô usando carvão mesmo, carvão, ó, isopor mesmo. Essas plaquinhas de isopor estavam guardadas e eu tô usando elas. Não sei se eu falei carvão para vocês, porque agora eu tô meio louca da cabeça. Tem hora que eu falo uma coisa, tem hora que eu falo outra. Eu tô muito esquecida, gente. O meu substrato, ele leva perlita, casca de arroz, carvão e a terra vegetal, tá? Eu tô fazendo esse substrato porque esse daí tá com esses produtos, mas o outro que eu vou fazer para plantar outras plantinhas não vai ser só com carvão e a terra, porque eu tô, não tem, já acabou. Eu preparei esse com os substratos que tinha e com substrato, ó, com a perlita, a casca de arroz e o outro vai ser só carvão. Essa plantinha, gente, ela vem lá do Jardim Arte e são muito bonitas as plantas de lá, gente. São muito bonitas mesmo, gente. É, São enormes, elas são grandes mesmo. E cada planta dessa foi R$ 20 só, gente. É uma planta adulta já. O preço ótimo, né? Essas plantinhas são um pouco caras e em alguns sites a gente acha ela bem carinha, mas lá elas estavam baratas, por R$ 20 estavam na promoção. E eu comprei e achei elas maravilhosas, gente, muito bonitas mesmo, muito lindas, gente. Eu uso esse tipo de substrato, gente, por quê? Porque eu tenho medo de nematóide nas plantas. E
aqui as minhas plantinhas nunca tiveram nematóides. Por quê? Porque eu dificilmente eu uso terra assim, terra de quintal. Eu coloco o calcário em uma terra que eu tinha, que eu estava usando ela para fazer, para misturar, né, com a terra vegetal que eu estava comprando, porque ela tinha adubo esterco de galinha. E eu fiquei usando ela, eu estava colocando, ela veio a terra com esterco, né, que meu irmão tirou de lá de onde ele cria as galinhas, então ele tirou a terra mesmo com esterco, e eu coloquei o calcário nele para ver, evitar, né, eu ia usar ele em algumas plantinhas, mas eu não gosto de usar, não gosto de usar. Essa mesmo é a terra vegetal, que é comprada. Elas vêm no saquinho, bem embaladinhas, bem. Elas são bem preparadas, porque eu acho que é de fábrica, né? E elas são bem preparadas. Então, minhas plantas dificilmente não, nunca eu peguei um nematóide na minha planta, gente. Nunca eu peguei nematóide nas minhas plantinhas, gente. Porque minhas plantinhas, elas são bem bonitas mesmo, mas nematóide elas não têm. Então, eu tô plantando elas, né? Tô deixando elas assim, bem presinhas para elas pegarem segurança, né? Enraizarem melhor. E quando elas ficam soltas, elas não enraizam. Então, eu tô prendendo bem elas, né? Tô dando uma acochadinha, um apertinho, né, na terra, para ver se elas enraizam com segurança. Apesar que as plantinhas de lá do Jardim Arte, gente, elas enraizam bastante, viu? Elas enraizam muito bem. Eu já comprei outras lá e elas enraizam muito bem. A Claudiela e o Giovanni, eles têm umas plantas muito fortes, né? E bonitas também, gente. Lindas. Principalmente os agavoides de lá, né, gente? Tenho paixão por agavoide. Vocês sabem, Diviflora e agavoide são meu forte. Então, essa Johnny Naylon, tá? Já plantada, gente. Como ela é bonita. É linda, né? Eu ainda não sei, gente, onde eu vou colocar essas plantinhas. Por quê? Porque eu tô sem espaço para colocar elas. Eu tô totalmente sem espaço, gente, porque eu coloquei os cactos para cá, porque minha prateleira de cacto não quebrou. Aí eu vou ter que colocar uma prateleira lá atrás para botar os cactos, para poder tirar eles das prateleiras que eu tô colocando as plantas. Eu não quero colocar as plantas para lá, gente, porque lá é um sol muito forte, certo? É um sol muito forte, não tem sombrite. Então, ele pega mais o sol de meio de 11 horas para tarde e é um sol quente, bastante quente. Eu fico com medo de queimar, porque há algum tempo atrás eu coloquei algumas lá e queimou, sabe? Aí eu fico com medo de colocar lá de novo e queimar as plantinhas. Mas eu tô pensando onde eu vou colocar elas, gente. Tô pensando mesmo, sabe? Tô tentando fazer uma drenagem bem com muito, com muito isopor, né? Eu ia dizer com muito carvão, gente. Eu tô com carvão na minha cabeça. Com muito isopor, porque para colocar pouco substrato, sabe? Mas como elas são grandes, já são adultas, elas vão ficar mais seguras, né, na terra. Elas podem ser plantadas em jarro maior, porque elas são já bem grandes. Se eu botasse elas aí no vasinho número 11 ou número 12, é, ia ficar ruim para elas, né? Elas já são pote 15. Eu acho que esses potes aí, gente, esses de 1 litro é pote 15. Né? Porque é pote de pipoca, não tem dizendo a numeração, né? Tem dizendo pote de pipoca de 1 litro. Mas eu acho, pelo tamanho dele, eles são 15. Ficou muito bem as plantinhas nele, né? E elas diziam na descrição, pote 15. Aí eu tô colocando elas assim, nesse pote, pra ver, né?
E vou arrumar um lugarzinho bem legal para colocar elas, porque eu não quero perder essas de jeito nenhum, gente. Não quero perder essas plantinhas, gente, não quero. Vocês vão ver um barulhinho de televisão, mas é porque a televisão da minha mãe tá ligada e a televisão dela, ela fica um pouco alta porque ela não ouve direito. Então, se vocês ouvirem barulho de TV, é devido a isso, é a televisão dela, tá? Eu não sei se vai sair no vídeo, mas pode ser que saia. Mas vocês já sabem que é o barulho da televisão dela. Como eu tô botando a gravação, né? Agora, aí hoje é sexta-feira, gente. É uma sexta-feira santa, é a sexta-feira da Paixão. Esse vídeo não foi gravado na sexta-feira da Paixão. Já faz bastante tempinho que essas plantinhas estão plantadas. É, não foi gravado o vídeo, né? Nesse dia, na sexta-feira da Paixão, ele foi gravado bem antes. Hoje eu resolvi descansar, gente. Ia descansar porque eu tava me sentindo muito cansada. Eu tô me sentindo cansada, sabe? Então hoje, já que minha irmã tava em casa, mas eu mesmo assim eu ajudei ela a fazer o almoço. Aí eu ajudei ela, uma outra irmã minha a fazer o almoço. E outra irmã minha veio limpar aqui em casa, veio lavar os pratos daqui de casa, que Gabriel suja prato pra caramba. Minha irmã veio lavar os pratos, veio ajeitar aqui em casa. E eu fui para casa da minha mãe para ajudar minha irmã a fazer o almoço. Eu não tô conseguindo mais ficar muito tempo em pé, gente, porque meus pés estão doendo pra caramba, sabe? Meus pés estão doendo pra caramba, gente. Tá difícil, eu só tô plantando sentada agora, porque eu não aguento mais ficar em pé. A maioria dos meus vídeos agora vão ser sentada, mostrando as plantinhas para vocês. Só não posso mostrar as plantinhas lá de fora, né, gente? Vou ver se amanhã é sábado, amanhã eu gravo um videozinho para vocês mostrando as plantinhas lá fora, como elas estão bonitas, como as prateleiras cheias ficam bonitas, né, gente? E eu tenho, gente, que fazer de todo jeito o meu muro. E quando eu fizer o muro, eu vou colocar algumas pedras que eu tenho, uns pedaços de pedra que minha prima me deu, pedra de mármore. E eu vou colocar elas no muro para fazer as prateleiras. Vou prender elas no muro para fazer as prateleiras. Eu tô querendo fazer um muro, sabe? Eu botei isso daí, gente, essa legenda, né, nesse vídeo, porque eu tava falando sobre as plantinhas, né, que vem, as plantinhas vêm, às vezes as pessoas dizem assim, não, não vou botar, eu conheço é, algumas pessoas que dizem, não, não vou botar, adubar a planta não, porque na natureza, minha mãe mesmo às vezes ela diz, na natureza elas não são criadas naturalmente, mas a gente tem que ver que quando a plantinha tá na natureza, as suculentas, né, elas vêm da natureza, elas são plantadas, elas nascem, né, ali nas rochas, nas coisas, elas pegam proteínas, elas pegam é, as proteínas que vêm das rochas e daquela terra que tem ali, aquela terra dura, né, aquela terra seca, e elas pegam proteínas dali, e elas são bem rústicas mesmo, são até, eu posso dizer assim, eu digo, meu Deus, como são estranhas, né, porque a gente vê essas suculentas que vêm para a estufa, elas ficam até mais bonitas, né, e elas ali, elas rústicas, elas ficam com marcas de tempo, né, elas ficam com marcas, e não ficam tão bonitas, mas a gente tem que colocar, né? A partir do momento que a gente planta uma plantinha no jarro, tira ela da terra, bota ela num jarro, é, coloca é, elas de alguma forma, né? Num ambiente que não é o ambiente delas, então a gente tem que acostumar, né? Sobre o substrato, gente, essa é uma chocolate Ruffles, né? Como ali tinha chocolate Ruffles. E sobre o substrato, eu digo para vocês, preparem o seu substrato da forma que vocês acharem melhor.
Sendo um substrato que tenha boa drenagem, que tenha soltinho, né? Que não fique aquele substrato pesado. Vocês preparam o substrato da forma de vocês. Ou vocês comprem, né? Quem tem condições de comprar, compra. Mas quem não tem condições de comprar, gente, prepare o substrato e façam testes com as plantas para ver se as plantas elas ficam bonitas, gente. Por quê? Porque eu tô mostrando para vocês essa plantinha aí, gente. Essa plantinha aí era uma Thanos, gente. Uma Thanos. Eu disse para vocês que eu tinha deixado umas plantas num vídeo meu. Eu tinha deixado umas plantas lá atrás, lá, aqui na frente de casa, e minha mãe tinha regado as plantinhas bastante. Eu tive que tirar elas de lá, porque ela regou as plantinhas todas. As plantinhas caíram folhas. E todas elas, gente, criaram fungos de caule e partiram para o céu, as suculentas. Essa mesmo daí eu tentei salvar ela, mas não consegui. Eu cortei ela, deixei ela com caule bem pequenininho, né? Pedi a Deus que ela não morra, que ela ainda tem o miolinho dela. Eu vou pedir a Deus que elas não morram. Porque minha mãe, acho que ela regava todo dia, gente. Eu não via. Eu não via. Como aqui tem sol, ela secava embaixo, mas ficava molhada. Ela secava em cima, mas ficava molhada embaixo. Então, muitas plantinhas eu perdi, gente. Eu fiquei tão triste. Porque essa Thanos mesmo, eu comprei ela imensa. Eu comprei ela do tamanho de uma dessa. Ela estava cheia de carânculas. Eu comprei ela lá do Jardim Arte, suculentas. E eu fiquei tão triste quando isso aconteceu, gente. Eu chorei. Eu chorei para vocês saberem porque eu chorei, eu fiquei triste. Porque assim, quando a gente perde planta por fungo, porque vem assim, a gente até se conforma, né? Mas eu saber que é, foi provocado fungo na planta, de muitas regas todos os dias, porque aqui, né, no meu espaço não tem aquele sol o dia todo, né? O sol ele pega de manhã, ele começa de manhã, né, cedo, e vai até mais ou menos umas meio-dia. Começa de 6 horas, 7, e vai até 1 hora, mais ou menos 1 hora o sol aqui, atrás do meu espaço. Então, ele não pega o sol o dia todo, gente. Então, as plantinhas, elas ficam muito suscetíveis a fungos. Por isso que eu não rego elas. Aí tem gente que diz, eu rego as minhas todo dia. Tô regando as minhas todo dia. Eu fico muito feliz porque as suas não morrem, né? Mas as minhas, eu tô regando elas só uma vez por semana, gente. Uma vez por semana eu faço regas para não perder as plantinhas. E essa justamente, ela ficou bem miudinha. Eu cortei ela, não cortei ela depois que eu terminei de plantar as plantas, eu cortei ela. Eu nem mostrei para vocês, mas eu vou mostrar em outro vídeo. E ela ficou, gente, tão pequenininha. Ficou tão pequena a bichinha, gente. Eu fiquei com a pena danada, com a pena. Fiquei com a pena. A gente fica sentido, né, gente? Porque, é, sei lá, eu compro com sacrifício, gente, as minhas plantas, eu parcelo às vezes até em 10 vezes. Então, quando a plantinha morre, eu ainda não tenho nem terminado de pagar, gente, aí isso me dá uma tristeza danada, né? Mas quem cultiva suculentas tem que saber que elas podem morrerem, né? Aí você perdeu um monte assim, foi um monte de plantinhas que vieram lá do Jardim da Bela e da Jana. E eu perdi quase todas as plantas, gente. Só sobrou algumas. Eu trouxe elas aqui para minha varanda, né? Aqui ela não tá colocando água. Eu pedi, mãe, não coloque água. Minha mãe, gente, tá feito criança agora. Tá feito criança. A gente diz a ela, não faça uma coisa e ela faz, sabe? Sabe, criança teimosa. Mas minha mãe já tem 87 anos, gente. Ela diz que não tá, não. Eu não tô gaga ainda, não. Mas tem hora que ela pergunta uma coisa um monte de vezes, então a gente tá vendo que a mente dela tá falhando um pouco, sabe? Ela pergunta, que dia é hoje? A gente diz, aí depois ela pergunta de novo, que dia é hoje? Ela faz as coisas e não lembra que fez. Então, é por isso que a gente releva um pouco, sabe?
Mas a gente tem que falar com ela como a gente fala com criança. Não faça para ela poder não fazer, gente. Essa argila, gente, ela veio com essa argila, ela veio com algumas folhinhas, né? Secaram bastante nela e ela veio com a raiz muito grande, gente. Eu tive que cortar a raiz dela, né? Eu tive que cortar porque a raiz dela veio muito grande e eu não, o jarro não ia caber a raiz toda dentro, né? Então eu cortei um pedaço da raiz dela para que nasça outras raízes, né? Antigamente eu tinha medo de cortar, mas agora, como as meninas disseram que a gente pode cortar, que não tem problema, a gente pode tirar as raízes. Eu nem cortei todas, só cortei um pedaço e plantei com o resto, porque as raízes dela a raiz dela estava bem branquinha, era raiz nova, né? Eu não gosto de tirar as raízes, gente. Aí as pessoas dizem, eu corto para a planta se acostumar com o meu substrato. Mas eu não gosto de tirar raízes dessas plantas porque é, eu tenho medo que elas morram. Eu tenho medo que elas morram. Aí diz, não, mas se você deixar com a raiz, ela pode morrer. Mas eu tenho medo. Justamente essa gila aí, ó, ela veio com a raiz grande. Eu cortei um pedaço da raiz dela. Não tirei muito, cortei pouco, ó, só. Coloquei um enraizador que eu tenho, da Vitaplan. Enraizador fertilizante mineral misto via solo. Coloquei ele tanto na raiz como no solo, tá? Ele é 4,14,8. Eu coloquei ele porque para ver, né, se ela consegue nascer raízes mais fortes. Eu uso ele e tá servindo em algumas plantinhas, gente. Tem umas plantinhas que eu plantei, coloquei ele e ficou bem, enraizaram bem as plantas, sabe? Enraizaram bem as plantas. E eu tô colocando esse enraizador nelas porque eu quero que elas fiquem bonitas, né? Enraizem. E para plantar, gente, a gente tem que ter uma paciência, né? Porque eu mesmo demoro, eu não faço feito as meninas que têm prática, né? Porque eu tenho um problema nas mãos também, gente. Se vocês não notaram ainda, mas eu tenho uma doença nas minhas mãos, que é síndrome do túnel do carpo. Ela já está no estado bem avançado, eu não operei, porque quando eu ia operar, eu sofri um acidente da minha perna e de lá para cá eu fiquei enrolando, enrolando e sempre estava de muleta e não podia operar a mão, porque como era que eu ia me ajeitar, né? Sem poder usar as pernas e os pés e as mãos. Aí eu fui adiando, 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 e agora não tem mais o que fazer, né? Agora a médica disse que não tem mais o que fazer, que eu tenho que conviver com a doença, né? A síndrome do túnel do carpo é um tipo de artropatia, né? Eu sou diabética e eu tô com artropatia diabética, tanto nas mãos como nos pés. Neuropatia diabética, não é artropatia não. Eu tô com artropatia de Charcot nos pés. Tô com neuropatia diabética, tanto nas mãos como nos pés, gente. A médica ficou, quando eu fiz minha eletroneuromiografia, a médica ficou até assim assustada, né? Porque tudo inflamado. Aí, se vocês notarem, os meus dedinhos são bem tortos. Da artrite reumatoide, da síndrome do túnel do carpo, eu não sei o que fez isso nos meus dedos, se foi é, a síndrome do túnel do carpo. O médico disse que não, que pode ser é, a artrite reumatoide, né? Mas eu não sei. Aí é tudo tortinho, se vocês observarem meus dedos, é tudo torto da mão. Mas eu ainda faço algumas coisas, sabe, gente? Porque se eu tivesse parado de vez, eu já tava pior, né?
Eu perguntei à médica, ela disse, não, você tem que continuar movimentando eles. Não tem que parar totalmente, não. Acho que se eu tivesse parado, tava pior, né? Aí eu demoro muito para plantar uma planta, gente. Demoro muito. E o áudio tinha ficado tão bom, gente, porque eu tinha gravado esse áudio com microfone. Tinha ficado tão bom o áudio. Aí acontece isso, né? Ficar com barulho. O jogo demorou bastante, né? Foram o quê? Foram 2 horas praticamente de jogo, né? Esse vídeo eu gravei ele em 35 minutos. Então toda hora e todo instante tava o ventilador, ó, o helicóptero indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo e o barulho. Indo e vindo, indo e vindo e o barulho, gente. Tava demais, tá? Agora tá o barulho da televisão, mas eu creio em Deus que não vai pegar, não. Que não vai pegar no vídeo, não. Porque aí vai ficar outro barulho de música, de tudo. E para pegar no vídeo, não, vocês sabem que o YouTube tem esse negócio de a gente colocar vídeo no YouTube, não pode pegar com muito barulho, com muito som, com música, né? E tá tocando as músicas. Eu vou até mandar meu filho baixar um pouco. A televisão daqui também tá ligada, tá da minha mãe e tá daqui. Aí tá os dois sons vindo. Manda ele baixar um pouco a televisão pra ver, né? Se esses vídeos não chegam tanto. Esse vídeo, ó, esse áudio não fica tão ruim. Não fica tão ruim o áudio. Já tá terminando, gente. Eu vou plantar a argila, né? Daqui a pouco tá terminando o vídeo. Eu vou plantar a argila e vou plantar a colibra, né? E eu ainda tô aprendendo, gente, a fazer como eu posso dizer, é porque eu esqueço, gente, às vezes as coisas eu esqueço bastante. Eu fico falando, eu esqueço. Eu ainda tô esquecendo de o barulho, gente, é Gabriel que tá botando comida pra gata. Aí aqui é meio difícil de gravar vídeo, gente. Aqui é horrível de gravar vídeo. É horrível mesmo. Agora eu vou plantar a última, gente. Eu vou plantar a colibra, tá? Plantar colibra pra vocês. Eu não sei nem mais o que eu tava falando, gente. Mas vamos pra lá falar de planta, né? Vou plantar a colibra e vou ver, né? Pra vocês verem como é que tô botando o carvão, ó, o isopor, para fazer uma drenagem boa, gente. Até me atrapalhei, porque Gabriel vem botar comida pro gato logo agora, né, gente? Na hora que eu tô gravando, eu deixo a vasilha da gata, da ração, no pote. Ela vai comendo, mas Gabriel tem maneira de tá trocando, tá tirando a ração. Aí bota um pouquinho, ela come, porque gato, se vocês verem, ele come o dia todo, né? Essa gata, ela come o dia todo, gente. O dia todo. É... Fez um mês que eu comprei um saco de ração pra ela. Mas só pra ela, né? Só que ele muda tanto ração que eu já boto ração pros gatos de lá de fora da minha mãe. Caso que minha mãe dá comida a eles. Porque um saco de ração aí já tá acabando, já vou ter que pedir mais. É gasto animal, né, gente? É ração, é areia. Tem um gasto danado com os bichos. Ela vem pra cá, ela pensa que eu vou sair. A gata, gente, Marie não, Chloe. Ela pensa que eu vou sair agora, mas eu não vou sair, não. Ela vem, ela gosta de estar onde eu tô. Ela me ouve falando, ela vem. Agora eu vou plantar pra vocês a colibra, gente. A colibra como tá linda. Tô forçando ali pra tirar a folhinha, mas
É, a folhinha não saiu, vou plantar ela com a folhinha mesmo, depois ela cai. Essa tá linda, gente. Tá enorme essa. A outra que eu comprei foi pote 9. Aí ela caiu um monte de folha, mas ela não sobreviveu. Por quê, gente? Ela poderia até sobreviver, porque não era na época que os bichos estavam derrubando tudo. Era na época que os bichos estavam derrubando tudo. Aí, os roedores. Aí eu não consegui salvar ela de jeito nenhum. Fiz de tudo, mas não salvei. A plantinha, quando estava enraizando, desculpa, gente. Eles iam, vinham e derrubavam as plantas. Aí é difícil, né? A plantinha se adaptar à terra, tudo. Ela acabou apodrecendo e morreu. Mas essa daí eu vou ter o maior cuidado com ela, gente. Eu vou fazer a minha estufa, vou colocar um plástico e vou colocar lá fora. Tô doida pra fazer. Não sei como eu vou fazer. Dar uma improvisada, gente. No local que eu vou colocar essas plantas. Dar uma improvisada pra plantar elas. A colibra, gente. Tá linda, né? Bem linda essa plantinha, gente. Bem linda mesmo. Eu tenho paixão por essas plantas que elas têm essas carânculas assim, né? Ela dobra as folhas. As carânculas dobram as folhas. Eu acho linda, muito bonita, bem durinha, ela é bem durinha, gente. Essa é linda, bem durinha mesmo. Quem já tem plantinhas assim sabe como é, né? Sabe do que eu tô dizendo. Mas quem é novo no cultivo de plantas e tá colocando aqui um vídeo para ver qual substrato se usa, como se faz o replante, gente, ó, tudo é uma questão é, de cultivo. Eu não posso dizer para você use tal substrato, porque suas plantas vão ficar lindas. O substrato que eu uso pode fazer bem para minhas plantas. E para a sua pode não fazer, porque também depende do tempo, né, gente? Aqui no Nordeste é muito quente, né? É quente, as plantas não ficam vermelhas como ficam no sul, né? Porque as plantas do sul, elas quando estão no sul e no sudeste, né? Tem muito frio, tem frio. Aqui não tem frio, aqui o mês do inverno, ó, coisa linda, gente. Aqui não tem frio, né? Aqui o mês do inverno é em maio, junho e julho, né? Agosto é vento, setembro já começa o verão, mas aqui não tem frio, né? Aqui, o frio daqui para vocês é calor, 23 graus. 23 graus para vocês aí do Sudeste é calor, né? Aqui pra gente já esfria, né? Quando faz 23 graus. Essa plantinha aí, gente, é uma Beach Waves. Ela pegou um fungo brabo e só restou essa, gente. O jarro tava com um monte de mudinhas, mas só restou essa. Eu cortei, eu achava que ela nem ia sobreviver, mas graças a Deus ela enraizou bem, ela tá bem bonita, né? E eu plantei ela e ela já tinha caído, ela já estava plantada, eu tinha botado no jarro ali na ponta da varandinha. E Gabriel foi, bateu no jarro e derrubou o jarro. E a plantinha caiu. E eu estou replantando ela com vocês, né? E daqui a pouco esse vídeo vai terminar, gente. Eu peço para vocês se inscreverem no canal, tá bom? Deixarem um like lá no vídeo, que é muito importante. Quem não é inscrito, se inscreve, deixa o like no vídeo, comente e compartilhe o vídeo, tá bom, gente? Para me ajudar, para meu vídeo subir um pouquinho, né? As horas de visualizações. Os meus shorts têm muitas visualizações, mas os vídeos estão com poucas. Então eu peço para vocês, se puderem, me dê uma ajudinha, gente. Eu não gosto muito de colocar vídeo assim, plantando, replantando, não, porque eu demoro muito. Sou muito lenta e
Vocês gostam, né, de vídeo mais, assim, mais mostrando o quintal, mostrando as coisas. Tem muita gente que quer vídeo de replante, né, gente? Tem muita gente que quer vídeo de replante, por quê? Porque o vídeo de replante ajuda muito, né? A quem tá começando, eu mesmo comecei a acompanhar algumas pessoas assim, vendo o vídeo como se cuida de suculentas. Essa daí é uma lipstick, gente. Eu ia plantar ela, mas eu desisti de plantar ela. Eu plantei ela num, vou plantar ela num jarro de barro que eu tenho, junto com outras. Eu tenho medo de perdê-la, gente. Então, eu guardei ela, deixei ela ali no cantinho para replantar ela. Então, gente, é isso. Eu vou deixando para vocês aqui, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como eu já disse no início, eu não sei como vocês vão assistir. Beijos para vocês e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.